E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos no capítulo 35, Encontro Singular. No último programa, nós estávamos conversando sobre o comportamento do pai do André Luiz, que era um alto comerciante, vamos dizer assim, nos dias de hoje, um atacadista no comércio, alguém com muito dinheiro, e o seu comportamento diante de uma senhora que vai pedir que a dívida seja postergada, né, a cobrança da dívida seja postergada, porque o marido e os filhos estão doentes, eles estão com muitas despesas, e ela chegou lá na casa do André Luiz chorando. Isso tudo são as lembranças do André Luiz quando ele encontrou o Silveira, que era justamente o esposo dessa senhora, e que era um retalhista, quer dizer, ele era um comerciante varejista, ao que parece, né, um microempresário, né, alguém de não tantos recursos quanto o pai do André Luiz. E o André Luiz está lembrando do comportamento, da indiferença do pai para com a dor dessa senhora. Ele lembrou também que a mãe, né, tentou interceder, mas ela não teve êxito, né? E foi isso que a gente mais ou menos conversou no programa passado, né? O capítulo é o mesmo. Tereza, a gente vai continuar agora relatando o comportamento do pai, mas como nós nós vamos ler um pouquinho, vamos né? Ler um pouquinho. Só que isso. Antes da gente continuar lendo, como a gente falou da riqueza muito, e no programa anterior nós enfatizamos isso, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, Allan Kardec coloca no item 7, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. E ele fala assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia interferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Porque ele está falando dos dizeres de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, em que ele fala da questão da salvação dos ricos. Aliás, da salvação dos ricos, exatamente, né? Está no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos. Jesus, digo-vos em verdade que bem difícil é um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E Allan Kardec está explicando isso, não nos atemos à palavra. Ele continua assim: sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Isso ele está dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo. A prova é muito mais difícil, que é o que está exatamente na questão 264 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta assim: que é o que dirige o espírito nas escolhas das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Porque o pai do André Luiz, antes de ele encarnar, foi dito a ele foi esclarecido que ele ia ser rico, não é? Aí continua sem a resposta. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações.
objetivando suportá-las com coragem. Isso é um fato. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente. Então, a riqueza é uma prova muito mais escorregadia, muito mais perigosa do que a da miséria. É o que os espíritos estão dizendo aqui. Então, é o que está acontecendo com o pai do André Luiz, não é? Isso. Bom, nós lemos o parágrafo 7, não é? Que é onde a gente parou. Começa meu pai. Nós paramos já quase no final desse parágrafo, né? Nós interrompemos a leitura. Então, agora nós vamos continuar a ler o final, mais ou menos no final desse parágrafo. Meu pai, vamos começar a leitura nesse ponto. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas. E quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente. Quer repreender austeramente, ele brigou né? Com ela. Proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. E aí, no Livro dos Espíritos, a gente vê que esse comportamento do pai do André Luiz é um comportamento equivocado, porque Kardec também perguntou aos espíritos qual deveria ser o comportamento, no caso, né, entre homens e mulheres aqui na nossa sociedade. E a partir da pergunta 817 até a pergunta 823, Kardec vai tratar da igualdade dos direitos do homem e da mulher. A gente sabe que nessa época, né, no começo do século passado, a mulher, para trabalhar, ela precisava da autorização do marido. Ela não podia, a maioria das mulheres não podiam estudar, a não ser que seus pais, né, tivessem já, né, uma evolução moral e intelectual um pouco mais avançada para a época e permitiam que isso acontecesse. E geralmente esse estudo era feito em casa, não nas escolas, né, onde só os homens que frequentavam. Então, na pergunta 817, Kardec pergunta aos espíritos: o homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? Resposta: sim. Deus deu a ambos a compreensão do bem e do mal e a capacidade de progredir. Aos olhos de Deus, os homens e mulheres têm os mesmos direitos. Agora, eles têm missões diferentes na Terra, mas eles têm os mesmos direitos. Aí Kardec perguntou então, já que têm, né, os mesmos direitos, são iguais perante Deus, de onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? Porque já teve época da humanidade que se questionava se a mulher tinha alma ou não. Mas graças a Deus a reencarnação está aí para trocar tem de gente lugar. Que tem dúvida ainda. Para trocar de lugar de vez em quando, botar o homem, né, espíritos masculinos, assim, porque o espírito não tem sexo, mas um espírito que já vivenciou muitas experiências masculinas, de repente colocar uma burca nele, né? Lá não é vingança não, porque espírita não se vinga. Não, responde à altura. E o espírita responde à altura. Então, isso. Determinados comportamentos machistas vão ser espiados, de repente, lá numa sociedade que a mulher é obrigada a morrer junto com o marido, ou então vão habitar corpos, né, em que mulheres têm que usar burca, só fica o olho do lado de fora, não pode frequentar a escola, porque Deus é misericórdia, né? Deus é amor, Deus é sabedoria. Então coloca todo mundo para aprender. E nessa pergunta de 818 do Livro dos Espíritos, os espíritos então responderam a Kardec por que em certos lugares a mulher é tão desvalorizada, e até hoje.
Aí a resposta: do domínio injusto e cruel que o homem impôs sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Para os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, aqui, o pai do André Luiz, vivendo essa época em que se dá esses acontecimentos, a força, força física e a força do dinheiro que ele tinha, ele brigou austeramente, quer dizer, bateu boca com a... Bateu boca não, porque nessa época a mulher não abria a boca. Só ele falou, brigando com a esposa, que intercedeu pela pobre coitada da viúva. Então, e aí, quando chegamos ao mundo espiritual, a gente vê, não é? Qual é o lugar que a gente merece estar para novos aprendizados. A mãe do André Luiz está numa colônia superior a nosso lar e o pai do André Luiz, coitado, está onde está. Lembrando novamente, voltando ao raciocínio que a Tereza falou sobre a mulher, lembrando que os espíritos nos informam que a maior transformação relatada no Evangelho foi de uma mulher, de Maria de Magdala, Maria Madalena, que ela saiu da onde ela estava para dar uma guinada, como a gente pode dizer aqui, de 180 graus. Foi a maior transformação e teve o merecimento de ver Jesus, foi a primeira a ver Jesus em espírito, no seu corpo espiritual, provando a continuidade da vida, né? A ressurreição, a dita ressurreição. Tanto que ela foi colocada em xeque, depois os apóstolos duvidaram. Mas logo para você que ele vai aparecer, duvidaram dela. Isso está um pouco relatado nas obras de Amélia Rodrigues, na Boa Nova. A Boa Nova também, do Bert Campos, pelo Chico. E então teve essa, foi a maior transformação do Evangelho. Paulo já acreditava em Deus, era outra situação. Ele se voltou, já acreditava em Deus, ele voltou ao raciocínio para Jesus, mas ela não, ela estava no fundo do poço e ela se reergueu e por esse merecimento ela foi colocada em xeque, duvidaram dela e tudo, né? Então é para uma mulher realmente. E um grande ensinamento que Jesus nos dá também, falando das mulheres mais uma vez, é o da mulher adulta na praça pública durante o dia. Pega adultério e apedrejada, ia ser apedrejada segundo a lei mandava, a lei mosaica, né? A lei de Moisés, não a de Deus. A lei de Moisés mandava apedrejar, estava na lei. E ele a defende, ele defende a ela, não o ato, mas ele defende a ela. E questiona. Quem não tiver erro pode apedrejar. Só Jesus, se a gente pegar a sociedade judaica da época, não estou nem dizendo a de hoje, que ainda complica, mas a da época, de 2000 anos atrás, analisar bem, historicamente, que sociedade machista era essa. Um absurdo, extremamente machista, extremamente patriarcal. Uma coisa que a gente nem imagina, apesar de já termos convivido e vivido lá, mas nem imagina hoje. E alguém defender um ato de adultério, defender uma situação, uma pessoa que adulterou à luz do dia, o Emmanuel ainda bem enfatiza disso, à luz do dia, em praça pública, com todo mundo olhando, só mesmo Jesus, a moral dele, para ninguém apedrejar ele também. E ele fala para ela, vai, não erre mais. Onde é que estão os teus acusadores? Porque ninguém tem o direito, né? Tem o direito de acusar o ato em si, mas não a pessoa. Não apedrejar, não acabar com a vida da pessoa por causa daquilo. É isso que ele está dizendo. Então, resumindo, ele dá Jesus o exemplo o primeiro feminista da Terra. Ele dá o exemplo ali, o Emmanuel pega aquele exemplo, o Emmanuel está no livro, se eu não me engano, Fonte Viva ou Pão Nosso, eu acho que é Pão Nosso. Ele pega aquele exemplo ali e diz que a partir dali o direito romano já era uma coisa mais, já era uma coisa real, que já estava acontecendo em Roma, na sociedade romana. Mas a partir dali começa uma evolução do direito. A partir daquela cena na praça pública, os espíritos, porque aqueles espíritos que assistiram, muitos concordaram com Jesus. E os espíritos encarnados, e os desencarnados também, que iam reencarnar.
não é? Todos os atos de Jesus são assistidos por os encarnados e por muito maior número de desencarnados, claro. O construtor da Terra veio aqui, nos dar exemplo. Imagina a Assembleia de Espíritos que estavam assistindo que iam encarnar depois. Então o direito, como nós conhecemos hoje, de direito de defesa e tudo, começou ali, como o Emmanuel diz. E ele pega uma mulher como exemplo. Porque onde estava o adúltero? Ela não adulterou sozinha? Exatamente. Porque onde é que estava o homem? Na pergunta 822A do Livro dos Espíritos, então é fenomenal essa resposta, né, que muito esclarecedora. Assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Então, por que lá, né, lá em Israel, não se colocou o adúltero do lado? Porque o direito naquela época era só para os homens. As mulheres tinham o direito de ficar calada e ser apedrejada. Resposta dos espíritos. De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um esteja no seu devido lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça, porque só deram privilégio lá para o adúltero. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação marcha com a barbárie, quer dizer, quanto mais bárbara uma civilização, mais a mulher não vai ter direitos. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, existem apenas no corpo físico. Uma vez que os espíritos podem encarnar em um ou outro, não há diferença entre eles nesse aspecto e, consequentemente, devem desfrutar dos mesmos direitos. Qual é a pergunta? 822, letra A. Tá. Então, é aquilo que eu comentei antes. Aquele que abusa do direito, né, masculino aqui na Terra, ele provavelmente vai ser candidato a uma encarnação em algum país em que a mulher não tenha direito nenhum, para ele poder, enquanto espírito, aprender que perante Deus, homens e mulheres são iguais, têm os direitos iguais, as funções é que são diferentes. São diferentes, né? Muito interessante. Muito interessante. Por isso que a gente abriu um pouquinho para falar sobre isso, porque lembrando, estudar é isso, é a gente poder, não é, ir a outros livros, a outras fontes e ver, não é, o comportamento ideal que devemos ter, não só através das obras de André Luiz, mas da obra básica, não é? E às vezes até de outras fontes que não sejam fontes espíritas, mas que sejam fontes com verdade, né, autênticas. Continuando, né? A própria família... A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Completa. Ele tirou tudo. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira, no caso devia ter uma filha, né? Foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável, que era o pai dele. Eles deviam ser vizinhos. Porque para ele ver o piano ser retirado da casa, eles deviam morar perto, bem próximo, né? Um bairro talvez, né? Algum lugar de comerciante, mas ele viu isso e ficou marcado, né? Que ele lembra um instante que até o piano foi levado embora. Mas ficou mais marcado pelo que você vai ler agora. Isso. O que a gente vai ler agora. Continuando, agora o parágrafo 8. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, eu também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista
e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Então, o André Luiz estava achando aquilo certo, né? Na época agora ele diz que é um iníquo atentado. Então, mas agora, lá no mundo espiritual, ele viu que o que ele fez foi uma coisa muito errada. A consciência estava doendo, né? Então, de uma certa forma, ele estava ali olhando uma coisa errada, e a gente pode abranger o raciocínio para aquilo que às vezes a gente não faz o errado, mas se aproveita do mal, ou então participar do mal e não fazer nada, porque a mãe tentou fazer alguma coisa, gostar daquilo que está fazendo, mas ele induziu. Ele induziu. Então é o que ele fala aqui, olha, também encorajara. Encorajara. Na pergunta de número 640 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? No caso aqui do André Luiz, ele não fez o mal, mas ele se aproveitou sim, de uma certa forma, porque ele encorajou. Encorajar o mal é incentivar, é botar para fora aquilo que você deseja, porque se fosse ele o dono do negócio, ele faria a mesma coisa, porque está encorajando, não é? Aí a pergunta é essa, a resposta do Livro dos Espíritos: é como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, em tal caso do André Luiz, mas desde que, achando o feito dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado, se pudera ou se ousara. Então, é isso que está constrangendo o André Luiz desde o início do capítulo. O reencontro com Silveira, a atitude do Silveira é exatamente o que Jesus fala de oferecer a outra face. O Silveira está oferecendo a face da indulgência, que é a que nós lemos do Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência, ele recomenda para nós, o Espírito recomenda, espíritas, serem indulgentes, porque o espírita conhece a verdade, conhece a realidade do Evangelho, a vida. E nós temos que tentar isso, a indulgência sempre. Pelo menos, gente, começar a raciocinar aqui, na mente, começar. Eu tenho que ser indulgente com fulano, eu teria que ter sido indulgente, eu teria que ter sido, porque a gente pode desencarnar daqui a pouco. Às vezes uma oportunidade de se parecer indulgente surge, a gente não aproveita, daqui a meia hora ou daqui a um dia a gente desencarna. Quem garante que a gente vai estar aqui amanhã, semana que vem, no corpo? Ninguém garante, não tem garantia. E aí a indulgência se faz, esse raciocínio, pelo menos, a gente for para o outro lado na vida espiritual, já com raciocínio modificando ele, que vai nos facilitar. Melhor ainda se já tentarmos, conseguirmos ser indulgentes algumas vezes, porque as oportunidades vão aparecer sempre. Da mesma maneira aqui que o pai do André Luiz não foi, não é às vezes o caso de muitos de nós que estamos aqui estudando, os ouvintes, né? E não é o caso de ser pessoas ricas, não ser indulgentes, mas a indulgência que ele não teve com o Silveira é que muitas vezes nós não temos com os outros, começando por aqueles da nossa família, por com aquele do nosso trabalho, a nossa convivência no dia a dia. A gente tem que abranger o raciocínio para isso também. Mas então, Jesus nos deu uma regra áurea para isso, para que a gente aprenda a ser mais compreensivo, mais indulgente. É não fazer ao outro o que não gostaria para si, ou fazer para o outro o que gostaria para si. Porque ninguém aqui está dizendo que não é para se cobrar uma dívida. O que nós estamos comentando aqui é que o pai do André Luiz podia ter sido mais humano, isso, porque aquele dinheiro não ia lhe fazer falta. Exatamente. Ele era rico, ele era um alto comerciante. Dá o que te faz falta pro bem do outro, já é doutor Bezerra, já é outro estágio. Tudo bem, aí, né, se fosse doutor Bezerra, o Chico já, meu filho, esquece a dívida, vai cuidar dos seus filhos, deixa pra lá. Aqui, né? O Chico, doutor Bezerra, assim, quer mais alguma coisa? Eu posso colaborar, mas assunto para outro. Houve aqui uma comunicação direta de pensamento, porque a Tereza leu, que está na resposta 632 do Livro dos Espíritos, nós vamos ler no próximo programa. É melhor. Que já está acabando o tempo. Tá certo. Muita paz a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.